Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de Maratona Enem 2021. Está chegando perto do tão esperado Exame Nacional do Ensino Médio. As provas acontecem nos dias 21 e 28 de novembro. E claro que o canal EducaSC, em parceria com o nosso portal, estaria junto de você, estudante, nesse momento tão importante. Abre o caderno, pega a caneta e vamos às dicas de biologia no dia de hoje. Lembrando que a disciplina faz parte do caderno de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E para quem acompanha aqui o nosso canal e já conhece ela, é a professora Gimena, que está aqui com a gente. Não poderia ficar de fora dessa maratona. A professora Gimena já é a nossa queridinha aqui. Todos os outros também são, mas a gente tem um afeto muito grande por ela. Obrigada, né? Aqui de novo, que bom nessa oportunidade para ajudar mais uma vez os nossos estudantes a decolarem aí rumo à universidade. Tão perto, né, Gimena? Tá perto do exame, perto. Como é que fica o coração nessa hora, hein? Ah, disparado, né? A gente fica nervoso, os alunos ficam nervosos, uma ansiedade muito grande, porque é um momento muito importante decidir o que eu vou estudar, que carreira eu vou seguir, é o futuro da sociedade, né? Então é um momento bem importante na vida das pessoas. A gente conta os dias já para a prova, né? E a gente sabe que a prova de biologia, ela faz parte de um caderno, né? Sim. Que envolve outras disciplinas também, né, Gimena? Sim, o caderno de Ciências da Natureza. Tem gente até que questiona, biologia tem cálculos, né? Tem também. E a biologia está junto com física e química. E, para ajudar, no mesmo dia a gente tem a prova de matemática. Então é um dia bem puxado aí, o segundo dia de provas, que é o dia de matemática e ciências da natureza. Que é o dia 28 de novembro. Dia 28 de novembro. Assuntos que mais caem na matéria de disciplina? Então, a biologia ela é uma disciplina que ela sempre é usada para contextualizar. A gente até estuda, nós também estudamos, né, para ajudar vocês, e olhando os cadernos e até conversando com os colegas, a biologia ela vai aparecer bem metida lá no caderno de humanas. Em geografia, no passado, caiu muito sobre a água. Cai também na matemática, tem várias questões da matemática que estão junto com a biologia, sobre bactérias, crescimento exponencial, transmissão de doenças. A biologia também está contextualizada, às vezes, na redação. Ela está contextualizada, essas questões sociais, às vezes, depressão, por exemplo, é um assunto que caiu ano passado. E a biologia... A gente tem uma arte aqui, Gimena, olha só. Isso, no caderno de Ciências da Natureza, cai muito a questão de ecologia. Ecologia de todas as questões é a que mais cai. Porque a ecologia trabalha muito essa questão de poluição, ambiente, sociedade. Ela caiu muito esse ano que passou, também em química, que ajudou bastante na associação das matérias. Então, a ecologia é um assunto que cai muito. Eu trouxe aqui para vocês um assunto que vem aparecendo muito nas provas do Enem nos últimos anos, que é biotecnologia. E eu trouxe aqui uma colinha para ajudar vocês, para entender de uma vez por todas o que é cada coisa. Então, a importância, né? Eu já falei isso em um outro momento aqui. O saber, ele é muito simples. Então, quando a gente sabe pelo menos a base dos conteúdos, isso nos ajuda no Enem em diversos momentos. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 assuntos bem interessantes da biotecnologia. Um é a clonagem, que caiu também na prova do Enem no ano passado. A clonagem era o seguinte, é quando você faz... Pensa assim, eu fui na sua casa, você tem lá uma planta maravilhosa, eu olhei, nossa, adorei essa tua árvore da felicidade, né? E eu quero uma mudinha para mim. Tirei um galinho da planta, coloquei na terra, ali num vasinho e levei para casa. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma clonagem. Eu estou pegando a sua árvore, estou clonando e levando para minha casa. Já que eu gostei tanto dela, eu vou fazer ela exatamente igual. Então, a clonagem é um procedimento onde a gente faz iguais, né? Como está aqui. Eu consigo triplicar, quadruplicar a mesma planta. E isso é bem interessante do ponto de vista também geográfico, aonde eu posso ter um plantio contínuo, idêntico, que são as monoculturas. Então, por isso que a biologia também se envolve muito com as questões de geografia. Então, a clonagem também a gente faz quando a gente fala de câncer. Caiu muito, teve 2 questões sobre câncer no Enem do ano passado, que falava sobre isso. Até uma questão, depois eu vou mostrar para vocês.
Quando a célula ela vai se dividindo, ela vai ficando igual, porque pensa, todo dia a gente renova a nossa célula da pele, certo? Certo. Mas a gente não repara? Nossa, já renovou? A gente não repara, porque ela faz uma clonagem. Clonagem é quando uma célula fica exatamente igual à outra, que é a reprodução das bactérias, que também é bem interessante. Transgenia é quando eu pego o gene de um ser vivo e coloco no outro. Então eu quero, por exemplo, a insulina. Eu não produzo insulina, então eu pego o gene, coloco lá na bactéria, a bactéria produz para mim a proteína insulina, eu coloco no recipiente e vendo. Isso é transgenia. É claro que tem várias questões dentro da geografia em relação a agrotóxico e solo, mas para a biologia, se você colocar um gene de um ser vivo no outro, isso já é transgenia. Por exemplo, um vírus. Peguei um vírus, sabe o que o vírus faz? Ele fica morando dentro do teu DNA às vezes. E isso pode ou não dar alguma consequência. Quando dá consequência, por exemplo, pode dar uma verruga. Verruga é vírus. Por isso que HPV, uma das coisas é verruga. Então, o vírus pode ficar morando lá dentro e não fazer nada. Por isso aquelas crenças antigas de apontou para o céu, se a minha verruga sangrar eu botar o dedo, vai para outro dedo. Então, isso tem muito a ver. E a terapia gênica, olha só que interessante, né? A gente passou um ano aí, 2 praticamente, de pandemia, e eu trouxe aqui a terapia gênica, que é o quê? É você pegar um vírus e esse vírus levar para o teu DNA algo que ele possa fazer que o teu DNA não está fazendo. Então, o vírus não é só um ser tão ruim, maléfico. Existem vírus que a gente pode usar na terapia gênica, por exemplo, para arrumar alguma situação para produzir genética. Uma vacina, mais ou menos? Também para produzir uma vacina. Você pode usar. Foi feito muito com a vacina do Covid. Foi feito muito, né? Avançou muito essa parte de vacinas. Então, a biotecnologia eu trouxe mais como uma ajuda do que eu penso que pode vir a aparecer também nessa questão de vacinas. Outro assunto também que cai bastante é sobre essa questão, cai muito sobre plantas, sobre animais. A evolução está muito presente, porque a biologia ela sempre traz a evolução numa questão de adaptação. Né? Então, um verde, né? Na grama, por que esses animais, então, por que o grilo é verde? Porque ele se camufla. É uma maneira de se camuflar e passar desapercebido do predador dele e da presa também. Eu vou me esconder, a presa vai passar e eu vou conseguir me alimentar dessa presa. Então, seriam mais ou menos a ecologia como destaque. Que bela colinha, hein? E as outras áreas aí. Então, a importância de você entender. E não entender por uma rede social, né, pessoal? Entende lá, pega um livro, pega lá um site confiável de biologia, dá uma lida no conceito para poder te ajudar na hora da prova do Enem. Muito bacana, professora, e é muito fácil de entender, né? Muito didático. Eu acho que é isso que o aluno precisa nesse momento. Qual é a principal dúvida do aluno com relação à biologia? Se é possível detectar nesse momento? A biologia ela tem um problema que eu digo que a gente nunca sabe exatamente o que vai cair, já que várias questões ela contextualiza muito. Então é muito difícil dar uma certeza do que vai cair. A gente faz uma estimativa. Então o que eu vejo a dificuldade dos alunos às vezes é isso, é confundir o popular com aquilo que é biológico, né? Hoje eu estava dando uma aula falando sobre ovulação. A gente não ovula, a gente ovocita, libera um ovócito secundário. Aí na prova de biologia tem que saber, mas todo mundo fala, o médico fala, porque é a linguagem popular e é mais fácil. Então, às vezes, você ver alguns conceitos auxilia para você poder entender. Tem uma questão também que fica entre biologia, também que cai química, que é sobre nanotecnologia. E a questão, eu queria saber se o estudante sabia o que era nanotecnologia. Então, às vezes, esses conceitos básicos ajudam o estudante, na hora de ler o caderno, a ele conseguir interpretar e saber o que a questão quer que ele assinale como opção. E nanotecnologia é um assunto muito atual, né? Sim. Muita coisa vem se fazendo através da nanotecnologia, né, Jimena? Exatamente. Então, ele saber sobre nanotecnologia significa o quê? Que ele está antenado àquilo que está acontecendo nos dias atuais. Que não é biologia só a pandemia. Pode esquecer, pessoal. Pode cair coisa sobre pandemia, mas a gente tem vários outros quadros de falta de água, de outros quadros aí, né, de extinção. Então, muitas coisas dentro da biologia vão cair, que não é só o Covid, o isolamento social. Com certeza. Hora de dar uma paradinha. Depois do intervalo, a gente vai solucionar com a Jimena algumas questões aí do Enem. Ela trouxe uma questão em específico
muito bacana para você ficar atento na hora da prova. Então aproveita, vai no nosso portal educasc.com.br, tira suas dúvidas, a Jimena vai estar lá com você também. Você pode interagir no chat com ela, vai tirando suas dúvidas, vai perguntando e fica com a gente aqui no canal, tá bom? A gente já volta. Você já se informou sobre a educação catarinense hoje? Se liga nas dicas que eu vou te passar para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da educação aqui em Santa Catarina. Você pode acessar o site sede.sc.gov.br. Lá são divulgadas todas as novidades sobre investimentos, novas ações da Secretaria e do Governo do Estado, cursos para professores, iniciativas das escolas e muito mais. Para conferir as ações do cotidiano das escolas, a dica é acessar educasc.com.br. Lá, você também confere todas as ações dos canais EducaSC e outros conteúdos exclusivos. Se você prefere se informar pelas redes sociais, é só procurar por EducaCalSC no Facebook, Instagram e no YouTube. Gostou das dicas? Fique por dentro de tudo que acontece na educação catarinense com a gente. Alô Catarinense! O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante. Legal, estamos de volta com a Maratona Enem 2021 e essa é a segunda semana que o canal está totalmente voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje estamos tirando suas dúvidas sobre a disciplina de Biologia com a professora Jimena, que está aqui com a gente. Professora, vamos fazer o seguinte, vamos direto para as questões do Enem? Vamos direto para as questões. Trouxe duas questões, é isso, professora? Isso, trouxe duas questões para vocês verem como a biologia está contextualizada e a importância em ciências da natureza nos gráficos. O pessoal aprende lá na matemática, mas é reforçado também em biologia, química e física, eu tenho certeza. Então vamos lá, Enem, prova amarela, a gente sempre pega amarela porque é a primeira prova ali, mas as provas elas geralmente mudam a sequência do gabarito ali, né, das opções, mas geralmente a sequência é a mesma. Questão 102 de 2020. Em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos, quanto à sua capacidade antitumoral. Lembra que eu falei no primeiro bloco sobre o câncer? Então, essa é uma questão sobre isso. E o Enem, ele faz muito essa questão, né, que a gente chama de taxonomia de Bloom, né? Ele vai e volta nas questões. Então, tem duas questões sobre quimioterapia, sobre radioterapia na mesma prova. Então, o Enem, ele costuma repetir. Então, tem uma questão de densidade aqui, e daqui a pouco tem outra questão de densidade, talvez uma mais voltada para biologia, outra mais voltada para química, e aí eles começam a descobrir como é que o aluno está chutando. Como é que tu acertou essa e não acertou aquela? Às vezes o nível de dificuldade é diferente, mas eles contextualizam e voltam às vezes na mesma questão. Sim. Isso é bem interessante. Vamos voltar aqui. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, coluna escura da figura, que são essas aqui, e células normais, que são as colunas claras. Vejam que o enunciado diz tudo. Você só tem que ler e ter calma. Com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos. O que é controle? É aquele que a gente usa para ver se está funcionando o experimento. É aquele padrão, ok? Controle de células tumorais CT e células normais, CT e CN, que são os controles para a gente ver se está funcionando o que eu estou usando. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com os 5 compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. Então, o que a gente observa aqui? Que a célula 3, ó, o escuro, célula tumoral. Então, eu quero que o tumor diminua. Certo. Então, as células que estão, os gráficos que estão aqui muito altos, quer dizer que tem muita célula tumoral. Não é legal. O câncer está piorando. O legal é o 2 e o 3.
certo? E o parâmetro é sempre o CT. Então tá abaixo do CT, tá bom. Então o 2 e o 3 tá menor, tá funcionando. Só que eu não quero que morram células saudáveis, porque isso acontece. Quem são as células saudáveis? As daqui. Então olha só como o 3 está baixo, tá vendo? Então é um remédio bom, mas ao mesmo tempo ele vai matar células boas, não é legal. Então não é bom para o tratamento. Melhor seria o quê? Baixar, que é o 2, as células tumorais e ao mesmo tempo não ter muita queda nas células saudáveis. Então aqui no caso seria a alternativa que está aqui no nosso próximo slide, tananana, B, que seria é B, A2. Né? A2. Isso, B. Entenderam, pessoal? Então, vendo como quando tem um gráfico facilita a nossa vida, porque significa que você não tem que decorar. E você fácil só de tem entender, né? Isso, você tem que olhar e interpretar. E aí você tem que ter a tranquilidade de olhar um gráfico e não ter medo dele. Saber que ele está te mostrando tudo que você tem que ter calma para analisar. Então, não é uma questão difícil, porém ela entra como questão média, por causa do gráfico. Então, tá aí uma dica bem legal para vocês. Começar a trabalhar gráfico, interpretar. O Enem Digital, eu não trouxe para vocês, mas o Enem Digital ele é quase que mais de 70% da prova de natureza é gráfico, para vocês verem a importância dos gráficos. Tem diferença, Jimena, entre o Enem Digital Tem. e o... Eu estava olhando, né? Eu estou trabalhando muito em relação ao Enem este ano, então tem diferença sim. As questões são diferentes, a maneira como... Assim, a contextualização é a mesma, mas os conteúdos são diferentes. Caiu muito mais ecologia na prova impressa do que na digital. Na digital caiu mais citologia. Então, tem umas diferenças sim. E quando o aluno faz a opção pelo digital e pelo escrito? Então, alguns alunos, por causa da pandemia, até por terem o laudo, né, comorbidade, eles puderam optar em fazer em casa. E aí o Enem primeiro foi o impresso e depois foi o Enem digital e ainda ano passado teve a segunda aplicação impressa. Até para não ter muitas pessoas na sala, eles fizeram a aplicação 2 vezes. E ainda nós temos, para quem não sabe, o Enem PPL, né, para pessoas privadas de liberdade. Então a gente tem aí 4 cadernos de Enem do ano passado para dar uma estudada e verificar a contextualização da prova. Certo, vamos para a segunda questão, que a Jimena trouxe para a gente. Essa é uma questão, né, que eu tenho certeza que os professores de Ciências da Natureza sempre falam, que cada um puxa para o seu lado. É uma questão que tem biologia e é uma questão que tem física, tá? Em uma aula sobre metabolismo, Enem, prova amarela, questão 117, 2020. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias, quer dizer que respiram oxigênio, e uma alga verde filamentosa. Isso daqui é alga filamentosa. Estão vendo que o desenho mostra, e às vezes a gente não repara no desenho. E aqui são as bactérias, que gostam de oxigênio. Lembrando que a alga faz fotossíntese e libera o oxigênio. E foi submetida a uma iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. O microespectro quer dizer as luzes, isso aqui é física. Né? E fala o comprimento e a frequência das ondas eletromagnéticas da luz visível. Após a explicação, o aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Então eu vou olhar o desenho e vou interpretar. Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é do. Se a alga libera o oxigênio e a bactéria respira o oxigênio, que o enunciado está falando, não estou tirando da minha cabeça, aonde tem mais bactéria é aonde tem mais oxigênio. Oxigênio. Então, aonde que vai ser? Vermelho. Vermelho. Tranquilo? Então, opção E. Mas pode enganar ali também, né? Pode enganar quando a pessoa não lê atentamente o que está sendo dito no desenho. E aí ela tem que perceber que isso aqui são as bactérias, aqui é a alga e aqui é a cor. Certo. Então, por isso que ela tem que ler atentamente a questão. Porque um refere-se ao outro. E tudo está no enunciado. Lê o enunciado, grifa, anota, olha com calma. É calma, pessoal, muita calma, né, nesse momento. E aí você analisa, né, deixa a mente aberta e associa a questão. O problema, sabe o que é, Grazi?
é que os alunos estão acostumados à pegadinha dos nossos antigos vestibulares. Aí quando o aluno faz um Enem, ele fica esperando o quê? Não, é muito difícil. Não a pode pegadinha. ser tão Cadê fácil. a pegadinha? Cadê a pegadinha? Então, sim, pessoal, tem questões que sim, são fáceis. São questões cotidianas. E às vezes você está procurando a pegadinha e errou a questão. E foi só uma questão de atenção. Isso aqui é atenção. Você está atento, você está calmo fazendo a prova? Então vejam, uma questão de biologia e física. Não vai achando que é o mais difícil, né? A questão sempre. Isso não é sempre o mais difícil. Se você consegue ler atentamente, perceber, aquela resposta que parece óbvia é a resposta. E quantas vezes você, não pode ser. Não pode ser tão fácil assim. E vai lá e erra a questão. Exatamente. Isso é um problema, né? Então vejam, assim, né, uma coisa interessante, a gente tem 45 questões de ciências da natureza, né? Mais ou menos 15, biologia, não, na verdade biologia dá umas 17, 18, porque daí dá aquela briguinha, né? Essa é de biologia ou é de física? Tem uma questão lá que fala de comprimido, que é biologia e química. Aí de densidade dos parasitas, até eu falo, né, num vídeo meu sobre isso. Densidade, tá, é química, mas parasita sou eu, querido. Parasita é biologia. E aí, claro, a gente está brincando para você entender que o Enem é contextualizado e ele não está preocupado em separar as disciplinas. Aí tu chega lá no caderno de matemática, tem bactéria. Pô, mas não é natureza? Pois é. No caderno de matemática, eu não sou da física, vou me meter um pouquinho, tinha 3 questões sobre velocidade média. Que é física. Que é física. Entenderam? Então, a contextualização da matemática, até por isso está no mesmo dia, tem a ver com ciências da natureza. E você ler a prova com calma auxilia essa percepção. Às vezes a resposta de uma pode estar na pergunta da outra. Isso. Jimena, a gente vai dar uma paradinha no próximo bloco. A gente vai saber mais dicas finais para você fazer uma boa prova de biologia. E não esqueça, hein? Para você fazer a prova, você precisa levar uma caneta preta com tubo transparente e um documento de identificação. Isso é muito importante. Então você já separa antes, no dia anterior à prova, para você já estar com o material prontinho na hora de você se dirigir ao local da sua prova, tá bom? Uma paradinha, a gente já volta. O governo do estado está lançando o Gente Catarina, um programa estadual que busca elevar os índices de desenvolvimento humano nos 61 municípios de menor IDH de Santa Catarina. Reduzir os casos de mortalidade infantil, morte prematura e evasão escolar. E estimular melhorias nos cenários de emprego e renda são objetivos do Gente Catarina. O programa tem implantação gradual e começa em 5 municípios: Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Urupema. Até dezembro de 2022, todos os 61 municípios devem receber as ações do programa. Programa Gente Catarina. Desenvolvimento e dignidade para todos. Legal, estamos de volta com a Maratona Enem 2021. A prova está se aproximando e claro que a ansiedade às vezes bate e muito forte, né? O coração acelera, o frio na barriga fica ainda mais frequente. Tudo isso pode causar alguns sentimentos que não ajudam na hora da prova. Mas calma, que tudo tem solução. Não é a professora Jimena, tudo tem que ficar tranquilo para que você faça uma boa prova. Eu sei que o coração bate forte, né? Até porque, afinal de contas, foram 3 anos aí de preparação, né? O Enem é uma prova que, é o que a gente fala, não é uma prova que vai avaliar o teu 3º ano, né? Diferente das outras, a gente corria, estudava um ano, o que não estudou a vida inteira. Terceirão, isso, tudo, terceirão, né? Tá saindo um pouco essa situação. Não que não vale a pena, eu acho que sempre vale a pena estudar é sempre importante, mas é uma construção que vem desde a educação infantil, fundamental e principalmente os 3 anos do médio. Então, sim, deveria ter feito o médio, prestado bastante atenção, revisando as questões para poder chegar com mais calma no Enem. Mas não é nem sempre isso que acontece. Então, hoje a gente tem, né, na mídia, vários professores, vídeos, temos aqui a TV, o próprio EducaSC, que tem os 2 canais abertos para revisar vários conteúdos. Então tem muitas ferramentas que os estudantes podem estar usando para dar uma acelerada
e relembrar aquilo que Sem dúvida. perderam, de repente não prestou muita atenção na pandemia. Estamos saindo, pessoal, da pandemia. Os alunos do terceiro ano, no passado estavam no segundo ano, em casa. Esse ano alguns ficaram ainda em casa, perderam um pouco o ritmo de estudo. Então é uma prova do Enem que a gente pensa que sim, vai ser diferenciada e vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil para nós, professores, foi, e também vai ser difícil para você. Então você fique tranquilo que está todo mundo no mesmo barco, né? Sem dúvida alguma, né? E por falar, a gente vem falando de estratégia de estudo, vem falando, muitos professores vêm dando dicas, enfim. Mas hoje com a Jimena, eu sei que ela tem um canal na internet, né? Tem. E esse canal vai trazer alguma coisa assim nessa reta final? Esse canal que a gente está fazendo, que é o Missão _ Aprender, né? Tem no YouTube, tem no Instagram. A gente está fazendo também chamando professores convidados, não só de natureza e matemática, de humanas e linguagens, para eles darem várias dicas também para o Enem. Essa semana aí a gente vai estar disponibilizando e aí vocês podem ter a oportunidade, através do YouTube, de estar assistindo e dar mais uma reforçada para ajudar vocês na prova do Enem. Sem dúvida alguma, né? A Jimena vai ter um canal dela, o nosso canal também no portal você pode acessar o e-book que a Jimena mesmo vai deixar ali, um e-book para você, né? Bem bacana, Bem bacana, cheio de dicas. Cheio de dicas, muito legal. Agora, Jimena, como ficar tranquilo assim na hora da prova? A gente fez uma preparação para o Enem com você falou algumas coisas que é muito bacana. E é bom reforçar nesse momento tão perto aí desse exame. O que eu digo assim, eu já trabalhei muito em concurso do outro lado, eu era a pessoa que cuidava das provas. Trabalhei bastante, já fiz prova também, concurso, né, como estudante. E uma coisa que é fundamental, que as pessoas sempre esquecem, é ler, ler o... Como é que a gente fala? Deu um branco. Quando você faz a prova, você tem lá as instruções. As instruções. Isso, difícil. Deu um branco aí, fiquei nervosa. Ler as instruções, o que está dizendo lá? Você pode levar a caneta preta, você pode levar a caneta azul, você pode lanchar. Leia. Leia porque isso te deixa mais tranquilo. Né? A gente está fazendo uma entrevista, eu tenho que estudar também, eu tenho que vir tranquila para cá. Então, sempre que a gente vai fazer uma coisa importante na nossa vida, é importante você ler, agora lembrei, o edital, para que você chegue tranquilo e saiba o que você pode fazer. Quando você chega em cima da hora, eu não sei se pode usar caneta, não sei se pode usar lápis, às vezes não pode. Então, os editais, eles mudam todos os anos, a gente sempre faz um curso preparatório, quando a gente trabalha, isso é uma coisa que a gente verifica, as pessoas não leem o edital. O edital é muito importante. Outra dica fundamental, além de ler o edital, é chegar cedo no local de prova. Isso é essencial. Chegue cedo, né? Saia de casa cedo, saia 1, 2 horas antes, às vezes da batida, da fila. Ninguém quer perder uma prova que se preparou durante uma vida inteira por causa de uma coisa pequena que virou, né? Uma coisa inesperada. Então, chegue antes no local, veja qual é o seu local de prova e aí você entra ou espera até o momento de entrar, vá ao banheiro, leve sua água, leve seu lanchinho, se for permitido, sente e relaxe que vai dar tudo certo. Tem que pensar sempre que vai dar tudo certo. Você está ali naquele momento e você tem que ficar tranquilo. Leia as instruções na frente da prova, no caderno lá diz a cor da prova, tem uma frase que você vai passar para o gabarito, você lê as instruções da prova, o que é fundamental, que você vai ter bastante tempo, e aí quando for o momento de abrir a prova, você abre mais tranquilo e mais confiante. Sem dúvida alguma, né? Isso faz total diferença. É possível fazer uma estratégia de estudo tão perto, assim? Na verdade, assim, você vai fazer uma revisão. Revisão. Né? Eu acho que você pode ver alguns conceitos básicos, pelo menos em biologia, eu penso que deve ser a mesma coisa para física e para química, já que são matérias que são introduzidas, mais aprofundadas no ensino médio. O primeiro ano do ensino médio ele é sempre importante, em biologia, em química e em física, mas eu vou falar de biologia. Então, dá uma olhada naqueles conceitos de célula, conceitos básicos, né? Procarionte, eucarionte, autótrofo, heterótrofo, os seres vivos, que é fundamental para a biologia, vírus, bactéria. Então, dá uma olhada, dá uma revisada, vê umas videoaulas, né? Dá uma lida para você poder saber e se aprofundar naquilo que você já sabe. Às vezes, ir para a genética, não entendi bem genética, deixa a genética para lá. Às vezes, é melhor perder uma questão e ganhar 3 ou 4 do que você ficar preocupado com a questão difícil
que nem sempre vai conseguir resolver. Até porque o Enem ele se baseia muito pelas questões fáceis também, né? A nota Sim. também tem um nível, assim. Exatamente, você tem as questões fáceis, então eu sempre falo isso para os estudantes. Você vai ler toda a prova, as questões, sei a questão, assinala. E já bota lápis lá no gabarito, vai passando. Ah, essa tá difícil, eu boto um ponto de interrogação. Resolvo tudo que eu consigo, aquelas que eu tenho certeza, eu já passo para o gabarito. Já passo para o gabarito e deixo as difíceis por último. Outra coisa que eu faço muito em biologia, e dou essa dica, é o seguinte: essa questão é sobre mitose. Antes de eu ler a questão, eu já boto tudo que eu sei sobre mitose. Aí eu fico com a mente aberta para ler a questão e não fico preocupado. Olha que legal. Em lembrar Boa ao estratégia. mesmo tempo que eu estou lendo. É física, é química, é matemática? Pô, é volume de poliedro. Então já bota lá a forma, se é que a pessoa sabe. Nem eu sei. Então, assim, é uma dica que eu sempre faço isso na biologia. Ah, é sobre genética? Então eu vou botar os pontos que eu sei sobre esse assunto para na hora que eu for ler, eu possa ler com tranquilidade, porque a questão não vai me confundir. Porque eu já fiz o meu resuminho do lado. Claro E que é breve, fácil. né? Dá para levar um lápis também ou não? Nesse edital eu não cheguei a ler, mas alguns editais ou você usa o lápis, ou você usa a lapiseira, ou você vai estar usando a caneta e você pode rabiscar toda a prova. Pode. Ah, pode. Você só não pode o gabarito. Geralmente eles não deixam, aí depende do edital, tá? Mas se você tiver a caneta preta ou azul, você pode rabiscar toda a prova, usar na frente, atrás. O que você não pode é errar no gabarito. Errou o gabarito, não tem volta. A questão ali, se tiver rabiscada, vai ser anulada. Até porque, né, eles vão corrigir pelo gabarito da prova. Exatamente. A prova é só uma segurança só para uma você, segurança. papel para você riscar. E você deve usar a prova para fazer isso. Circular, riscar, mexer, bota um ponto de interrogação para você, depois, quando revisar a prova com 90 questões, você lembrar, eu não fiz essa, eu não fiz essa. E aí você volta naquelas questões, termina a prova, comigo sempre funcionou e sempre deu tudo certo. Bela dica, nenhum outro professor tinha falado sobre isso, né? Botar ali do faço ladinho é muito bacana isso, porque daí você já relembra ali e quando vai olhar a questão já sabe basicamente Isso. o que você sabe, né? E ajuda na hora de dar a resposta. O gabarito da prova, você, né, aconselha, no caso, já ir colocando no gabarito ou deixar tudo para o final? Eu, pessoalmente, eu faço assim, eu resolvo as questões mais fáceis. Se eu tenho certeza da questão, eu já passo para o gabarito. Faço a prova por inteiro, faço as questões que eu tenho certeza. Essas questões eu já coloco no gabarito. Certo. Tá? Eu já boto no gabarito a caneta e aí não dá para voltar atrás. Aí eu volto naquelas questões um pouco mais complexas, que eu boto um ponto de interrogação, e aí essas questões eu vou e preencho o gabarito no final. Eu costumo fazer assim e para mim dá uma tranquilidade bem grande. Também é uma boa dica. Gimena, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa maratona, né? Você que já é do nosso canal, Gimena já é daqui, mas não podia ficar de fora dessa maratona. Obrigada também. Espero que vocês assistam as nossas dicas e se tiverem dúvidas também estaremos, né, ajudando vocês. E aproveitem e tranquilidade para que o Enem possa mudar a vida de vocês. Sem dúvida alguma. Obrigada. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que logo após o programa nós vamos disponibilizar um material muito bacana no nosso portal educsc.com.br. Cada disciplina organizou um e-book, né, com as principais dicas para você fazer uma boa prova. E claro que o e-book da Gimena de Biologia vai estar lá, muito bacana. Acesse o nosso portal, que é educsc.com.br e pegue o seu. Amanhã é dia de Química aqui no canal, então não esqueça, nosso encontro é às 11h50 da manhã. Até lá!